Olá, a paz seja convosco, que Deus abençoe nesse dia, que seja um dia de bênçãos, de vitória, de alegria. Esse é o dia que fez o Senhor e nele vamos nos alegrar. Quero meditar com você na palavra de Deus, Mateus capítulo 8, versículo 27. Milagres que quebram protocolos. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados, nesse texto aqui de Mateus capítulo 8, verso 23 ao 34, também citado por Marcos no capítulo 4, verso 31 a 41, e Lucas no capítulo 8, verso 22 a 25, nós vemos um milagre criativo do Senhor Jesus, algo nunca visto na história da humanidade. O Senhor Jesus, ele estava com os seus apóstolos, e no capítulo 4 de Marcos diz que ele pediu para que os discípulos entrassem no barco. Diz o texto que o Senhor Jesus pediu para os seus discípulos que entrassem no barco, que fossem para a outra margem. Então os discípulos foram, o Senhor Jesus estava com eles, e de repente surgiu uma grande tempestade. Diz a palavra que o barco era coberto pelas ondas. Havia uma grande tempestade, mar agitado, temporal de vento, ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então veja, o próprio Senhor Jesus foi que pediu para os discípulos entrarem no barco e passarem para a outra margem. Isso muitas vezes tem a ver com a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Jesus. Veja que o barco na Bíblia muitas vezes representa a igreja. Então o próprio Senhor Jesus pediu que nós entrássemos nesse barco chamado igreja. E quando nós entramos, às vezes a gente pensa que tudo na nossa caminhada de fé vai ser um mar de rosa, um céu de brigadeiro, mas não. Mesmo estando com Jesus, nós passamos por lutas, dificuldades, barreiras, adversidades, desertos, tempestades. Então, nesses momentos, nós temos que estar firmados com Jesus, porque Ele pediu que entrássemos nesse barco. E no barco onde Jesus está, nós não precisamos nos preocupar, pois o barco não vai afundar. Nós podemos, claro, nos preocupar com as circunstâncias, com as contingências, mas temos a garantia que o barco não vai afundar. Então esse barco chamado igreja não afunda. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Então Jesus está conosco no barco. E veja a capacidade do Senhor Jesus, o entendimento, o poder do Senhor Jesus, que nesse momento de luta, Jesus estava onde? Dormindo. Muitas vezes na minha caminhada de fé, eu já orei a Deus, disse: Senhor, me dá esta fé, de que eu possa, no momento de lutas, de adversidades, trabalhar, lutar, fazer todo o empenho, me dedicar para superar as adversidades com a direção de Deus, mas ter no meu interior esta paz, esta alegria, esta segurança que tinha Jesus. Veja, no meio da adversidade, Jesus estava descansando no Pai. Por quê? Porque ele sabia que ele não iria morrer afogado, ele sabia que o barco não iria afogar, ele sabia qual era o propósito da vida dele. Eu pergunto, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Você está vivendo o seu propósito? Porque quando você vive o seu propósito, mesmo no meio das lutas, das adversidades, das barreiras, dos desertos, das dificuldades, você tem paz no coração. Paz não significa ausência de guerra, mas a presença do Senhor na nossa vida. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele luta por nós, Ele peleja por nós. As batalhas na Bíblia Sagrada, muitas delas eram vencidas com louvor, com adoração, com a presença de Deus, com armas não convencionais. Veja Josafá, como é que ele venceu os exércitos inimigos? Com louvor, com adoração, com a arca da presença. Então as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Então Jesus, ele confiava, ele descansava, e os discípulos o despertam: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus então se levanta, e o que ele faz? Ele repreende o mar, ele repreende o vento, ele faz com que o mar se acalme, os ventos pare, e há uma grande bonança. Então, quando Jesus está no barco, a tempestade vem, mas também logo vem a bonança, logo vem a calmaria, e a paz do Senhor volta a reinar nos nossos corações. E ele repreende os discípulos, ele diz: olha, homens de pouca fé,
Vocês não creem? Até quando vou estar com vocês? Então, ele confronta a nossa incredulidade. E fé é confrontar a realidade. Se a realidade é adversa, nós precisamos confrontá-la com a fé, para que a vontade de Deus prevaleça. E a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para o seu ministério, para o meu ministério, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que não está bom, que não está perfeito, não está agradável, eu preciso confrontar esta realidade. E nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos co-criadores com Ele. E o modus operandi de Deus é a palavra. Deus, quando havia escuridão, Ele confrontou com a luz, Ele disse, haja luz. Jesus, onde havia enfermidade, Ele confrontava com o milagre, com a cura. Onde havia situações adversas, ele trazia bonança, trazia paz. Onde havia falta, escassez, ele trazia abundância, como quando ele multiplicou pães e peixes. Então, o evangelho é confrontar a realidade, é não aceitar as realidades adversas, aquilo que não está bom, não está perfeito, não está agradável. Eu posso confrontar com a palavra, com a fé, que é chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. É crer, é orar. Então, querido, você que me assiste, o Senhor Jesus nos deu poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada nos fará dano algum. Mas temos que exercer a fé, chamar à existência aquilo que não existe. Você pode proclamar aí na sua casa, onde há guerra, onde há briga, irritação, ódio, raiva, haja paz, haja amor, haja alegria. Você chama à existência. Então o Senhor Jesus, ele repreende os ventos, o mar, e tudo se aquieta, e eles passam para o outro lado. E o que havia no outro lado? No outro lado havia o endemoniado gadareno, legião de demônios. Por que havia tanta guerra, tanta dificuldade, tanto problema, tantas ondas contrárias? Porque do outro lado tem milagre. Então, quando você passa por lutas, por adversidades, por barreiras, fica firme, é levante de Satanás, é perseguição espiritual, fica firme, nunca pare de orar, de profetizar, de declarar, de se posicionar, de decretar a palavra, porque do outro lado tem milagre, tem libertação, tem cura, tem transformação, tem salvação da tua casa, da tua família. Então, por que tanta luta, por que tanto vento contrário? Porque do outro lado tem libertação, do outro lado tinha alguém esperando uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, uma palavra de direção, uma palavra de cura, de milagre, uma palavra profética, e você pode ser esse instrumento para levar isso para a tua casa. Paulo, em Atos 16:31, ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quantas pessoas precisam crer no Senhor Jesus para que ele traga salvação a toda a casa? Uma. Crê, é singular, não é plural. Creia no Senhor Jesus, seja você esse que vai resplandecer a glória, a presença, a luz de Cristo, o milagre na vida das pessoas. Você pode ser esse condutor de milagres através do Senhor Jesus, através da sua fé. Tem muita luta na sua vida, muita batalha. É Deus te preparando para coisas maiores, é Deus te dando estrutura. O Senhor Jesus, ele trabalha fora do convencional, são milagres que não seguem protocolos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então ele tem para você. E depois aquele endemoniado gadareno, aquela legião de demônios que foram expulsos, que aconteceu, aquele endemoniado queria ficar com Jesus, e Jesus disse, não, vai para a tua casa e testemunha do poder de Deus. Então que nós possamos também testemunhar do poder de Deus, porque um testemunho faz com que vidas venham para Cristo, faz com que almas sejam salvas. Seja você uma testemunha do Senhor Jesus, do poder de Deus, que ganha almas, que cuida de vidas. Então, nas tempestades da vida, Deus tem milagre para você. No deserto da vida, Deus tem bênção. Ele faz milagres não convencionais. Ele muitas vezes é heterodoxo. Ele faz aquilo que não está no protocolo. E assim Ele quer fazer na tua vida. Não desanime, te fortaleça no Senhor, porque do outro lado tem milagre. O barco não vai afundar. Esse barco chamado igreja não afunda, porque Jesus está nele. Fica firme, porque do outro lado tem milagre, tem cura, e Deus quer te usar para testemunhar, para falar do poder dele para as pessoas. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Mário de Oliveira, pela oportunidade, ao Conselho Nacional, a toda a equipe. Deus abençoe aqui Jair Mioto, pastor, deputado estadual aqui em Santa Catarina. Deus abençoe.